Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo gravado pelo canal de Umbanda da Avó Maria. Hoje, dando sequência ao nosso vídeo da semana passada, onde nós falamos sobre o alcoolismo e nós fizemos uma análise sobre os seus impactos no corpo físico e os seus impactos sociocultural. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma abordagem de 3 pontos do alcoolismo e os seus efeitos no corpo energético e na tela búdica. O segundo ponto vai ser a questão do vampirismo ligado ao uso do álcool. E o terceiro ponto, o médium e o álcool e a importância do preceito. Então nós vamos fazer essa análise desses 3 pontos no vídeo de hoje. Vamos entender um pouquinho mais os efeitos do álcool, do consumo excessivo do álcool no plano espiritual, suas consequências, e para a gente ficar um pouco mais lúcido. Mais uma vez eu reforço, a ideia dessa série de vídeos e desse vídeo específico não é fazer um julgamento, não é condenar uma pessoa que tem ali o hábito de consumir o álcool em excesso. A ideia realmente dessa série de vídeos é trazer informações e despertar a consciência de todos nós para fazer uma análise e uma abordagem e ter um outro ponto de vista dessa situação. Então vamos lá. O ponto número 1. Os efeitos do álcool no corpo sutil e na tela búdica. Então talvez alguns de vocês não conheçam o que é a tela búdica, ou tela etérica, como ela também é conhecida. Então eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é essa camada energética e o quanto ela é afetada pelo uso do álcool ali de forma recorrente. Então, quando nós olhamos para o álcool, para o consumo excessivo de álcool, para o alcoólatra em si, ele vai causar profundos danos no seu corpo etérico e também no seu corpo astral. Como já foi explicado antes, o nosso corpo ele tem um processo de somatização. Então, da mesma forma que nós vamos trazer do nosso campo mental, do nosso campo energético, para o corpo físico algumas energias nocivas que vão se manifestar no formato de doenças, nós também fazemos o processo reverso com os nossos hábitos. E quando eu alimento o meu corpo físico com a bebida alcoólica diariamente, consistentemente, através do tempo, não consigo ter controle, não consigo ter domínio sobre isto. Então, o que eu estou fazendo? Toda essa contraparte etérica do álcool eu estou absorvendo para o meu organismo físico, que na sua parte vai ser absorvido também pelos chakras, e dos chakras vai ser lançado no corpo etérico. E do corpo etérico vai ser, então, lançado no corpo astral. O nosso corpo etérico seria a segunda parte, seria o nosso segundo corpo sutil, se a gente pode usar essa nomenclatura. Ele está entre o corpo astral e o corpo físico. Então ele é o responsável por fazer essa ligação entre as duas dimensões. E é no corpo etérico que nós temos ali os chakras, os nadis, meridianos, e nós temos diretamente uma cópia de todo o sistema circulatório, sistema ósseo, do sistema muscular do corpo humano, só que isso com uma energia muito mais sutilizada. Logo, nós vamos ter toda a contraparte dos órgãos físicos na versão etérica. Então, da mesma forma que o consumo de álcool excessivo vai afetar o meu fígado, por exemplo, e vai me levar a desenvolver ali uma cirrose, uma inflamação hepática, da mesma forma que a gente mencionou lá atrás, no outro vídeo, que o uso do álcool ele vai gerar uma consequência nos rins também, esse mesmo efeito também é lançado no duplo etérico. E os nossos órgãos sutis que estão ali no duplo etérico, eles acabam somatizando também essa energia, essa densidade e essa comorbidade. E o que isso significa? Se o duplo etérico está absorvendo e registrando essas comorbidades, ele vai relançar, ele vai repassar essas informações para o próximo corpo ali espiritual, para o próximo corpo energético que está em sequência, que seria o corpo astral. Quando o espírito desencarnar,
Ele vai deixar para trás o seu corpo físico. Depois de 3 a 4 dias da sua morte, do seu desencarne, o corpo etérico é completamente dissolvido. E então ele passa a se manifestar usando o corpo astral. Se durante a sua vida ele teve o consumo excessivo de álcool como uma das suas características, e ele registrou isso no seu organismo, quando ele desencarnar, ele vai levar para o outro lado todos os efeitos negativos do uso do álcool. Então não pense você que a cirrose, a hepatite, um problema no rim ou algum distúrbio causado pelo excesso de álcool vai acabar no momento em que a vida orgânica acaba. De forma alguma. Porque isso já está registrado, já está impregnado no corpo energético do espírito. Então ele vai desencarnar, e aí existem casos e relatos de espíritos que continuam sentindo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, da mesma forma que sentia fisicamente. Ele consegue ainda, ele passa por esse processo de desencarne e leva para o outro lado todas essas sensações. Então, ao trazer esta informação, né, a ideia é um alerta. É um alerta para todos nós, né? Como a gente tem sempre batido nessa série de vídeos, eu já falei outras vezes. Que tipo de consciência, que tipo de energia, que tipo de corpo eu quero ter quando desencarnar? Como é que eu quero chegar do outro lado? E então, fica aqui o questionamento, fica aqui a pergunta, né? Para que todos nós possamos pensar sobre isso, porque automaticamente o excesso causa um desequilíbrio, causa um distúrbio, e esse distúrbio vai nos acompanhar. A tela búdica, né, ou tela áurica, ou tela etérica, então tem vários nomes, né, tem várias nomenclaturas diferentes. Ela é uma camada energética, um campo magnético que fica entre o corpo astral e o corpo etérico. A função dessa camada, desse escudo magnético, é semelhante à função do nosso sistema imunológico aqui no corpo físico. Então nós temos o sistema imunológico, ele vai nos proteger de ataques de vírus, de bactérias, de organismos estranhos do nosso corpo, né, garantindo para nós uma qualidade de vida. A tela búdica, ela é o nosso sistema imunológico energético. Ela nos protege de miasmas, de larvas astrais, de criações mentais enfermiças, de energias nocivas que estão no ambiente astralino, no ambiente do plano astral. Então nós somos seres, né, o mundo espiritual, o mundo astral está envolvido, nós estamos envolvidos por essa dimensão. Então existe uma camada de uma proteção, né, magnética entre a aura, entre o nosso corpo astral e o corpo etérico, que tem literalmente a função de ser um filtro, de barrar algumas criações, né, mentais enfermiças para que o nosso corpo físico não seja agredido. O consumo de álcool em excesso, o que ele vai causar? Ele vai causar rupturas na tela búdica. Então, quando a pessoa é um alcoólatra inveterado, acredito que seja essa a palavra correta. Se não for, me corrijam, por favor. Quando ela faz esse consumo excessivo, né, e já não consegue ter mais controle, o álcool ele vai literalmente diluindo, né, e corroendo a tela búdica. E aí, então, ela vai criando rachaduras, vai criando aberturas. Logo, né, se existem aberturas, ela deixa de cumprir o seu papel de proteção espiritual e energético. E então é muito normal que a gente olhe para uma pessoa que perdeu essa proteção natural, e essa pessoa então ela acaba se tornando, né, um viveiro de micro-organismos astrais negativos. Então quando nós olhamos para alguns chakras, né, chakras da região genital, tanto o chakra básico como o chakra sacro, o chakra do plexo solar, quando nós olhamos para essas regiões, né, do corpo dessas pessoas, a gente acaba vendo vários micro-organismos
espirituais, né, energéticos, micro-organismos sutis que têm como objetivo absorver energia, sugar energia, vivendo nessas regiões do corpo físico das pessoas que são viciadas em álcool, e que eu digo um alcoólatra inveterado. Por quê? Por que existem ele se torna então um viveiro para esses micro-organismos, né, para essas criações mentais enfermiças, para essas larvas astrais? Porque elas conseguem entrar, né, pelos buracos, pelas rachaduras na tela búdica e fazer do organismo físico sua morada para ir vampirizando e absorvendo a energia ali que o corpo físico do alcoólatra produz. Então é muito assustador isso, né? E aí vocês podem me perguntar, Guilherme, como é que nós vamos corrigir isso, né? Como é que nós vamos resolver esse problema das rupturas na tela búdica para que essa pessoa volte a ter uma proteção de novo? Hoje, né, os espíritos nos dizem que as rupturas, que os danos causados na tela búdica não podem ser corrigidos por nenhuma medicina ou tratamento energético e sutil do nosso plano dimensional. Somente numa próxima reencarnação que o espírito vai ter a sua tela búdica restabelecida na sua normalidade. Então pensem, né, quão é importante esse cuidado, né, com essa defesa natural que nós possuímos. Cuidar dos nossos hábitos, daquilo que nós consumimos, né, para que a gente não perca essa proteção. E aí é por isso que você vai ver pessoas, né, alguns alcoólatras, se manifestarem, né, uma apatia muito grande, mudança no tom de pele, eles acabam inchando, né? O corpo dele vai retendo mais líquido. Então você acaba percebendo que eles acabam sendo mais suscetíveis a outras doenças também, né? O sistema imunológico deles naturalmente acaba ficando mais fraco. Por quê? Devido a toda essa invasão de micro-organismos ocasionada pela ruptura na tela búdica causada pelo consumo de álcool. Então esse é o primeiro ponto. Os efeitos energéticos ali, né, os efeitos do álcool no plano energético. Segundo ponto, o vampirismo ligado ao álcool. Então, sim, da mesma forma que acontece com todos os vícios, na verdade, de forma geral, a pessoa ao desencarnar, ela não deixa de manter o vício, ela não perde esse vício, esse hábito, porque é do espírito. Nós temos que deixar uma coisa bem clara, o vício, ele é uma manifestação do espírito, ele é um desequilíbrio do espírito e não do organismo físico. Então, quando a pessoa desencarnar, o espírito vai manifestar e vai continuar com o mesmo vício. E se o espírito não consegue ter domínio sobre si mesmo, sobre a sua vontade, precisa consumir o álcool precisa consumir o álcool numa grande quantidade para se sentir bem, o que ele vai fazer assim que ele desencarnar? Ele vai procurar um lugar, um ambiente ou pessoas que estejam consumindo álcool para absorver a contraparte etérica. Então, sim, há uma grande probabilidade de uma pessoa alcoólatra excessiva, num nível extremo, ao desencarnar, se transformar num vampiro espiritual e passar a assediar e acompanhar outros alcoólatras. E é exatamente por esse ponto que nós dizemos: quase nunca você vai levar um copo de bebida alcoólica à boca e você vai estar sozinho. Principalmente se você estiver num ambiente propício para o consumo de álcool. Ambiente que seria festas, baladas, bares. Esses ambientes, eles já possuem uma luminosidade reduzida. Então, assim, ele já tem a sua psicosfera, ela já é propícia para receber, né, esse tipo de espíritos vampirizadores. Então, nesses lugares, eles ficam ali aguardando, né, as pessoas encarnadas chegarem, sentarem, começarem a conversar, começarem a consumir o álcool, e aí elas vão absorvendo a contraparte etérica do álcool. Então é muito comum isso acontecer, essas vampirizações dentro de bares, boates, baladas, festas. Então eu digo, cuidado. Para nós que somos médiums, principalmente, cuidado com os lugares para onde você escolhe ir.
Porque muitas vezes, somente o fato de você estar ali, você vai estar rodeado por uma turba de espíritos, né, ávidos por absorver ectoplasma. Então, se você começa a consumir o álcool ali em excesso, né, hoje eu tô de folga, hoje eu quero só relaxar, e você vai bebendo uma, outra, e quando você percebe, né, já passou do limite, tenha certeza que você não está bebendo sozinho. Então é muito perigoso, né, essas aventuras que nós temos por aí à noite, porque em muitos desses lugares sempre tem alguém lá esperando para beber conosco. Uma outra coisa também curiosa é, né, muitas pessoas que estão aqui encarnadas, elas sentem uma compulsão e uma vontade de beber, né, e não conseguem explicar da onde que vem. Eu até tento parar, eu até tento não beber, mas eu não consigo explicar. De repente me vem uma vontade que eu não sei da onde, ela é inexplicável e eu preciso beber. Muitas vezes essa vontade inexplicável, ela é causada por um espírito que está ali próximo, incentivando o consumo do álcool para absorver, para vampirizar a pessoa que está bebendo. Então também cuidado, né, com essas vontades inexplicáveis. Cuidado com esses desejos que surgem do nada. Cuidado com esses pensamentos que vêm de repente e que você não consegue simplesmente deixar passar. Pergunte-se se realmente são seus ou se são de outras forças, de outras entidades. Então é muito comum isso acontecer. Uma curiosidade. Aqui em Curitiba, né, existe ali uma região chamada Largo da Ordem, que tem bastante bares, né, e à noite é muito comum as pessoas se reunirem ali no próprio largo, né, que é um calçadão, para beber, para relaxar, para festar. Então tem bares, tem uma balada ali também. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive, né, eu estava num teatro ali próximo, eu terminou o teatro, nós saímos e a gente resolveu ir comer um cachorro-quente. Isso já era por volta de meia-noite e pouquinho. E aí nós passamos pelo meio do Largo da Ordem. E para mim foi uma experiência terrível e assustadora, porque assim, a quantidade de espíritos desencarnados superava em muito a quantidade de espíritos encarnados que estavam ali naquele ambiente. Então tinham muitas pessoas ali bebendo, né? Quem já foi ali sabe como que é o ambiente. Então estava muito cheio, estava com bastante gente consumindo álcool, outras usando algum outro tipo de droga. Havia as baladas também estavam cheias, dentro dos bares também estava cheio. E conforme eu fui passando e fui olhando e fui vendo, a quantidade de espíritos desencarnados absorvendo, né, a energia do álcool, estando ali junto com os encarnados, era muito maior. Então tinham mesas, por exemplo, onde tinham pessoas sentadas, tinham 3, 4 pessoas sentadas, e ao redor da mesa, né, estava fechado de espíritos ali absorvendo a contraparte do álcool. Então, para mim foi uma experiência que eu falei assim, meu Deus, eu não fico num ambiente desse porque eu acabo me desgastando energeticamente. Então eu já passei por ali, já fui e na volta já não passei mais por aquele lugar. Exatamente para não ver o que eu acabei vendo e também para não se deixar levar pela vibração energética do ambiente, que acaba sendo muito baixa, muito negativa. Então, médium, trabalhador de um terreiro de Umbanda, fique atento para onde você está indo. E é exatamente aí que nós entramos no terceiro ponto. O médium, o álcool e a importância do preceito. Médium de Umbanda, e eu vou falar de Umbanda porque eu estou falando aqui, eu sou de um terreiro de Umbanda, eu estou falando para um público de Umbanda, né, mas caso tenha outras vertentes também acompanhando o vídeo, também serve para todos os aspectos da mediunidade, mas médium de Umbanda, trabalhador ali de uma corrente mediúnica. Exige-se de você um compromisso muito grande. Durante o trabalho mediúnico, você tem que doar uma grande quantidade de ectoplasma, porque o atendimento, né, ele acontece no plano material, no plano físico e no plano espiritual.
Então ali, conforme a gira está acontecendo, muita quantidade de ectoplasma é retirada do seu corpo, do seu organismo físico, para ser aplicado em tratamento de espíritos em estado de sofrimento e até dos próprios consulentes. E também, né, esse ectoplasma, essa energia também é retirada do corpo físico do médium para criar os escudos de proteção espiritual para evitar ataques durante os trabalhos mediúnicos. Espera-se que o médium esteja com uma energia saudável, com um ectoplasma saudável e numa boa qualidade para ser utilizado para os trabalhos. Logo, o consumo de álcool antes do trabalho mediúnico ele é totalmente irresponsável por parte do médium. A gente viu lá no vídeo anterior que depois de 12 a 24 horas do consumo de álcool, o corpo ele vai apresentar ressaca, né? Seja em excesso, fadiga, mal-estar, enjoo. Então são efeitos orgânicos do consumo de álcool de 12 a 24 horas depois. Então nós temos que pensar o seguinte, que se você consumiu álcool nas últimas 24 horas, o seu corpo ainda vai estar trabalhando, né, e colocando para fora aquele excesso de álcool. Então como é que você vai trabalhar mediunicamente com o seu corpo ainda se desintoxicando e se limpando? Como é que você vai doar um ectoplasma, uma energia que está nociva, que não está limpa, que não está pura? Então sim, é um alerta, é uma afirmativa da minha parte. Se você consumiu álcool, bebida alcoólica, independente da quantidade, dentro do terreiro onde eu faço parte, nós temos um preceito de 24 horas. Então antes da gira, em 24 horas antes, você não deve consumir o álcool, exatamente para fazer essa limpeza do seu ectoplasma, essa limpeza do seu organismo físico e energético, para que você consiga sustentar os trabalhos, para que você esteja ali e dê conta do recado. Então, se você faz o uso do álcool 24 horas antes do trabalho mediúnico, é uma irresponsabilidade da sua parte e uma falta de compromisso sua com os outros médiuns da corrente, com os dirigentes daquela casa e, principalmente, uma falta de responsabilidade com os seus mentores espirituais. Porque é como eu costumo dizer, quando você sabe que você vai receber visita na sua casa, você limpa, deixa tudo organizado, deixa tudo perfeito para que essa visita se sinta acolhida. Quando nós sabemos que nós temos trabalho mediúnico, e dentro da Umbanda o trabalho mediúnico, em sua maioria, se caracteriza pela incorporação, ou seja, nós vamos receber uma visita espiritual na nossa casa física, orgânica. Então é imprescindível que a nossa casa física, orgânica, o nosso corpo físico, esteja limpo e bem preparado para receber esta visita. Então, para que o seu trabalho mediúnico seja de qualidade, para que a sua incorporação seja de qualidade, para que a sua doação energética seja de qualidade, o uso do álcool 24 horas antes do trabalho mediúnico não é aconselhado. O alcoólatra, ele pode trabalhar mediunicamente? Tem que se analisar. Tem que se analisar porque se ele for um alcoólatra inveterado, aquele alcoólatra que não tem controle sobre si, nós teríamos que analisar, né, e ver como que nós vamos trabalhar essa pessoa, porque pode ser que ele acabe não tendo domínio sobre a sua mediunidade. Então seria interessante, antes de mais nada, ele fazer um tratamento, buscar um auxílio médico para dominar a sua vontade, para aprender a controlar o seu vício e só então desenvolver sua mediunidade. Porque senão o que pode acontecer? Uma pessoa que ela é alcoólatra em excesso e não tem domínio sobre o seu vício, como é que ela vai ter domínio sobre a sua mediunidade? Como é que ela vai dominar a incorporação fora do terreiro, por exemplo? Então, fica o cuidado. Então, a pessoa não é proibida de frequentar um terreiro de forma alguma, até porque ela vai receber um tratamento energético e espiritual. Porém, o desenvolvimento mediúnico tem que acontecer conforme a pessoa também vai se desenvolvendo internamente a sua força de vontade para saber lidar com os percalços da mediunidade.
Então, equilíbrio nessas duas coisas. Então, ela vai ter que buscar um equilíbrio físico-mental para conseguir se desenvolver mediunicamente com equilíbrio. Então é isso, né? Os nossos 3 pontos, os efeitos no corpo energético, os efeitos no corpo na tela búdica, o vampirismo ligado ao álcool e o médium e o álcool, né? Então são as 3 reflexões que eu me propus a trazer aqui para vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta, algum questionamento sobre tudo aquilo que eu falei durante esse vídeo aqui, né? Deixem nos comentários, façam perguntas nos comentários, que eu vou respondendo vocês. Eu vou respondendo através de outros vídeos, então é legal, é bacana, porque se vocês deixarem perguntas, eu separo essas perguntas e depois gravo um vídeo, né, respondendo essas perguntas para vocês. Para a próxima semana, na próxima quinta-feira, eu vou trazer um vídeo com um tema bem interessante, que é o seguinte. No último vídeo, né, no nosso primeiro vídeo da série dos vícios, eu falei sobre o tabaco. Na última semana e nessa semana eu falei sobre o álcool. Na próxima semana eu vou falar exclusivamente do uso do tabaco, do cigarro e do álcool dentro da Umbanda. Porque é uma característica da ritualística da Umbanda o uso do álcool, do fumo, no seu ritual. Então eu seria hipócrita se eu não mencionasse, se eu não falasse sobre isso, né? Porque eu estou falando de vício, eu estou falando desses 2 hábitos, mas muitas vezes incorporado, né? Eu acabo usando a bebida, eu acabo usando o fumo, né? Num trabalho dentro da Umbanda. Então eu vou fazer uma abordagem na próxima semana sobre o uso do álcool e do cigarro, do tabaco dentro do terreiro de Umbanda, ligado à ritualística do movimento de Umbanda. Então fica aqui o meu convite para vocês nos acompanharem na próxima quarta-feira com essa abordagem, com esse olhar, né, do uso dessas 2 ferramentas dentro do movimento de Umbanda. Então esse é o meu convite para vocês para a próxima semana. Por hoje é só. Se vocês gostaram do conteúdo, é muito importante que vocês curtam o vídeo, compartilhem também, façam comentários ali para nós, para a gente ir acompanhando também o que vocês estão achando, né, e o feedback de vocês, é importantíssimo. Se vocês tiverem perguntas também é só deixar nos comentários, depois a gente monta, né, um vídeo respondendo várias perguntas também ali para vocês. E eu agradeço a cada um de vocês que me acompanham até aqui, que está acompanhando essa série de vídeos, né, que ainda vai muito além ainda. Nós vamos falar sobre vários temas diferentes, sobre vários vícios. E eu peço imensamente que cada mentor e que cada guia espiritual que acompanha vocês possa estar presente nesse momento, amparando, inspirando, aconselhando cada um de vocês para que juntos consigamos viver esta vida com dignidade, com fé, com amor e com esperança. Que Oxalá abençoe a caminhada e a jornada de vocês. Um axé fraterno.